uma outra informação, uma outra notícia. A área diplomática do governo desaconselhou integrantes do judiciário de viajarem aos Estados Unidos nos próximos meses. Informação que foi divulgada pelo jornal Gazeta do Povo diz que uma ala do Itamaraty teria identificado riscos expressivos de uma decisão extrema contra eles, integrantes do judiciário, que inclui inclusive a possibilidade de prisão por parte de Donald Trump ou mesmo Elon Musk e parlamentares republicanos. O temor do governo é que uma eventual prisão ou ação contra os magistrados brasileiros cause um grande impacto midiático e se torne um trunfo da oposição. A preocupação reflete a tensão política entre o Planalto e setores conservadores dos Estados Unidos, que amplificaram suas críticas ao judiciário e também à atual gestão do país. Mota, o alerta da área diplomática do governo para integrantes do judiciário recomendam que evitem viagens aos Estados Unidos porque há um monitoramento de que poderia haver algum tipo de medida extrema contra eles, leia-se detenção. O principal elemento da doutrina Trump pode ser resumido no slogan America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. O significado disso é bem claro. Eu vejo que muita gente fica debatendo qual é a estratégia do Trump, qual a doutrina do Trump. O significado dessa estratégia é o seguinte: se você quer fazer negócios com os Estados Unidos, seja amigo dos americanos. Se você gosta de visitar Nova York, não prejudique os interesses dos Estados Unidos. Se você tem um imóvel ou investimento em solo americano e não quer perder a sua propriedade, não viole a soberania americana. Recentemente, só para dar um exemplo, Trump determinou o congelamento dos bens e a suspensão dos vistos dos membros de um tribunal penal internacional, porque esses membros estavam investigando cidadãos americanos. E talvez essa seja a penalidade mais dura que Trump reserva para os seus adversários. Nunca mais aqueles jantares em Nova York, nunca mais aquelas compras em Miami, nunca mais os passeios com o Mickey. Pois é, informação divulgada pelo jornal Gazeta do Povo, o governo teria aconselhado magistrados a não viajarem aos Estados Unidos. Dávila, o que a gente precisa trazer e considerar acerca desse destaque que foi amplamente compartilhado, inclusive pelas redes sociais? Mas me parece uma recomendação totalmente absurda. É como se o Itamaraty entendesse que o judiciário norte-americano tivesse o voluntarismo do Brasil. Esse é o problema. Porque é óbvio que ninguém vai chegar aos Estados Unidos e vai ser preso. Tem que ter um devido processo legal lá, eles respeitam a regra. Não é aqui que, se acontecesse o inverso, o sujeito pode sair do avião e ser preso imediatamente porque algum juiz acha que com uma decisão monocrática tem que prender uma pessoa que desembarcou e ameaça a democracia no Brasil. Aqui acontece isso. Lá não acontece isso. Eu garanto que pode ser a pessoa mais odiada pelo Trump, que ao desembarcar nos Estados Unidos, ela não vai ser imediatamente presa por nada, a não ser, evidentemente, que ela havia cometido um crime. Mas, se não, teria o devido processo legal respeitado, todo o trâmite da justiça. É isso que difere um país civilizado de um país incivilizado, onde o cumprimento da lei não depende do que está escrito na lei, depende da vontade própria de um juiz. Talvez devêssemos aprender um pouco mais com as democracias plenas de como funciona o Estado de Direito. Em democracia plena, ninguém tem medo de voluntarismo de juiz e nem de decisão monocrática. As pessoas têm medo de descumprir a lei e aí sim ser penalizado. Você, Beraldo, o temor de uma parte do Itamaraty que identifica a possibilidade de integrantes do judiciário serem presos nos Estados Unidos. Serem presos sob qual argumento, hein, Beraldo? Bom, tá aí mais um exemplo de por que o Brasil se tornou tão irrelevante no cenário internacional.
quando diplomatas brasileiros, usando do cargo que possuem no Itamaraty, resolvem emitir, se é que isso é verdade, vamos até dar o benefício da dúvida, porque a diplomacia brasileira tem figuras extraordinárias que obviamente não são representadas nesse tipo de iniciativa. E aí se reúne ali para dizer, olha o governo Trump é malvadão, vai prender vocês. Vai prender por quê? Existe processo contra alguém nos Estados Unidos? Ou será que são aqueles investigados por venderem sentença? Será que é isso? Será que eles estão preocupados? É porque vendem sentença e colocam a culpa no assessor? Será que eles estão preocupados porque usam o poder do cargo para poder terem benefício pessoal, para poderem favorecer os escritórios de advocacia dos amigos? Será que são esses magistrados que devem ficar preocupados? Mas mesmo assim, mesmo aqueles que não honram o cargo que exercem, precisam ter nos Estados Unidos um processo contra eles. Não existe essa história de que cheguei lá, pronto, vou ser preso porque eu fui atrás do Elon Musk. O Elon Musk não está exercendo o cargo no governo Trump para usar o judiciário, manipular o judiciário, manipular as forças de fronteira para prender a turma que não gosta dele. Quer dizer, quem fala uma asneira dessa sequer entendeu o que está acontecendo, ou pior, Caniato, usa o seu cargo para alimentar um discurso completamente fictício, mas que interessa demais ao governo brasileiro. Quer dizer que o governo Trump, que os Estados Unidos são os malvadões, que não respeitam as liberdades e podem ir atrás de qualquer um. Muito me admira um governo que manda o vice-presidente para o Irã, agora está com medinho do Donald Trump. Claro que a gente está tratando de uma notícia que reúne muitas informações de bastidores, não são declarações oficiais. Bem disse o Beraldo, é preciso também dar o benefício da dúvida, mas a apuração indica que o aconselhamento não é pelo risco da prisão propriamente. A prisão é uma verificação que eles fazem caso uma medida extrema fosse tomada, né? A gente não sabe também, é preciso fazer essa leitura, né? O que seria uma medida extrema? Uma medida extrema tomada pelo judiciário brasileiro sobre algo que impacte os Estados Unidos? Uma medida extrema tomada em solo norte-americano? Enfim, isso não está muito claro. Mas a partir de uma medida extrema, aí sim o Estado norte-americano poderia determinar algum tipo de sanção, prisão ou não. Mas, enfim, a verificação que a nossa produção fez é que a matéria indica que há sim a recomendação que não viajem aos Estados Unidos por conta de vários aspectos, mas medidas extremas que poderiam ser tomadas. Mota, enfim, é preciso considerar também a dificuldade de apuração e leitura e interpretação que é feita a partir de uma reportagem investigativa. Talvez o diplomata tenha se expressado de uma maneira, o jornalista interpretou de outra, mas é curioso, né, quando a gente verifica que é algo focalizado justamente para integrantes do Poder Judiciário da mais importante corte do país, né? Caniato, e eu estou olhando aqui a matéria que foi publicada na imprensa, eles inclusive colocam a citação entre aspas, como se fosse a fala de um dos auxiliares do governo federal, se referindo, né, a uma alta autoridade brasileira. Esse auxiliar do governo federal diz: qualquer juiz federal pode mandar prendê-lo se ele pisar lá. Então, pelo menos, é exatamente isso o que diz a reportagem, né? E essa notícia é interessante, né, porque aliados do atual governo do PT recomendando que magistrados não viajem aos Estados Unidos durante o governo Trump, porque poderiam ser presos, isso inevitavelmente leva a gente a perguntar: o que esses magistrados poderiam ter feito que poderia motivar um pedido de prisão do governo americano?
Os Estados Unidos são uma república e uma democracia. São um país cheio de defeitos. Eu já morei lá durante 5 anos. Mas entre esses defeitos não está a detenção arbitrária de cidadãos, principalmente de autoridades estrangeiras. Então a gente fica aqui muito curioso para saber o que levou a esses aliados do atual governo a fazer essa recomendação. Pois é, inclusive a nossa audiência, muito atenta às nossas discussões e elucubrações, viu, Dávila? Levantam possibilidades aqui. A questão que envolveu o X, a suspensão do X, teve gente que lembrou também aquelas denúncias feitas por parlamentares brasileiros a congressistas norte-americanos, e congressistas norte-americanos replicaram aquelas denúncias ou alertas que foram feitos à época, que naturalmente envolvem o Poder Judiciário brasileiro. Enfim, são teses e teorias, viu, Dávila? Caniato, mas teses e teorias em contexto de democracia meia-boca e democracia plena tem uma enorme diferença. No Estado democrático de direito, onde tem o devido processo legal, todas essas barbaridades só podem ser motivo de condenação se houver um devido processo contra essas pessoas, elas forem devidamente julgadas e condenadas. Não existe essa canetada, como tem no Brasil. Esse é o problema. Então, são pessoas que às vezes esquecem da diferença brutal da democracia meia-boca para uma democracia plena. E nós somos uma democracia meia-boca. Aliás, esse voluntarismo de juiz mostra que nós somos uma democracia meia-boca. Não foi assim que trataram o X no Brasil? Com uma decisão monocrática, uma canetada, tira do ar, pune. Isso não existe no Estado Democrático de Direito. Então nós nos acostumamos com arbitrariedades que inexistem numa democracia plena. Por isso, toda essa especulação de autoridades é provavelmente gente que não lê, não estuda, desconhece e usa aquele óculos com a lente bem grossa da ideologia para interpretar a realidade de outros países e transferir a nossa democracia meia-boca como se ela fosse universal, onde reina a democracia plena. Agora, Beraldo, além da questão que envolveu o X, a suspensão do X por um período aqui no Brasil, e também aquelas denúncias feitas por parlamentares brasileiros a congressistas norte-americanos e denúncias relacionadas ao Poder Judiciário, também lembraram das investigações que vêm sendo feitas sobre a USAID. Só que nesse caso, dificilmente seria possível conectar qualquer tipo de irregularidade à Suprema Corte Brasileira. É importante destacar. Agora, quer trazer seu ponto de vista sobre a possibilidade ou não de uma medida arbitrária de algum magistrado norte-americano, Beraldo? Porque eu tenho visto integrantes do governo Trump, especialmente no entorno de Elon Musk, falando em perseguição também a algumas figuras do governo Trump, né? Renato, o link que existe e ficou exposto de forma muito evidente durante a Lava Jato foi a atuação de empresas brasileiras que estavam nos Estados Unidos e que tinham uma conduta corrupta em diversos países, não só no Brasil, mas especialmente em Cuba, aonde Marco Rubio, hoje o secretário de Defesa, o secretário de Estado norte-americano, teve uma atuação muito forte, inclusive para impedir uma determinada construtora brasileira a conseguir contratos nos Estados Unidos, porque ela estava maculada não apenas pela corrupção, mas também por favorecer regimes ditatoriais, como era, na época, o caso de Fidel Castro ainda comandando Cuba. Empresas que atuaram no Panamá, por exemplo, que estavam ali fornecendo dinheiro para a estrutura do presidente do Panamá na época para ganhar contratos públicos. Essas empresas, inclusive a própria Petrobras,
que teve que fazer acordo nos Estados Unidos para compensar investidores que de boa fé compraram ações da empresa que de repente se viram envolvidos no maior escândalo de corrupção do mundo. Essas empresas foram flagradas, seus dirigentes presos, muitas delas fizeram acordo de leniência, ou seja, reconheceram os atos de corrupção cometidos e concordaram em pagar uma indenização ao Estado brasileiro. O que aconteceu? Como num passe de mágica, por decisão do judiciário brasileiro, essas empresas que têm vínculos ou tinham vínculos nos Estados Unidos e foram pegas cometendo atos de corrupção, foram magicamente liberadas dos seus compromissos, seus diretores soltos, e todo mundo está aí festejando a farra da liberdade no Brasil. Talvez isso, Caniato, seja um motivo para uma preocupação desses magistrados, porque agiram da maneira que julgaram conveniente para favorecer quem quiseram favorecer, mas estavam pisando no calo do hoje secretário de Estado norte-americano. Claro que a gente vai ter que aguardar o avanço dessas investigações, apurações, se algum tipo de informação será divulgado, mas, Mota, a produção, o Felipe Gustavo lembrou bem, porque Donald Trump, logo que assumiu a cadeira de presidente da República, assinou uma porção de decretos, inclusive 2 decretos, com o objetivo de restaurar a liberdade de expressão, e aí eu chamo a atenção para esse aspecto que talvez possa ser levado em consideração nas nossas análises aqui. A investigação de práticas de censura promovidas pelo governo Joe Biden nos últimos 4 anos. O que decorrerá dessas investigações, não sabemos, mas parece que houve uma série de medidas tomadas pela administração Joe Biden no sentido de ampliar a censura sobre os mais diferentes temas, viu, Mota? Isso é mais do que comprovado, né, Caniato? Quando o Elon Musk comprou o Twitter, mudou o nome para X, ele mandou publicar os arquivos do Twitter, que mostravam que agências do governo americano, como o FBI e a CIA, interferiam ativamente no Twitter, ordenando bloqueio de contas, remoção de opiniões, isso nos Estados Unidos da América. Então é natural que a gente especule que coisas similares podem ter acontecido em outros países, motivadas pelo dinheiro americano, do governo de Joe Biden. Mas, primeiro, tem que haver uma investigação, depois tem que se constatar que alguma coisa foi feita que viole a lei americana. Tem um longo processo. Uma pessoa que fosse alvo de um processo como esse, primeiro, ela seria impedida de entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão deixar a pessoa entrar para prender lá. Depois, essa pessoa teria que ser indiciada por um crime. Depois, provavelmente, o Brasil iria sofrer algum tipo de sanção diplomática e econômica. Essa pessoa, alvo desse processo, ela não conseguiria sequer entrar nos Estados Unidos. Esse cenário de você entrar achando que vai para a Disneylândia e aí você é preso de suspeito de repente, isso é fantasia. Agora, é muito ruim esse sentimento, né? Essa sensação de que você pode ser preso a qualquer momento, sem aviso, sem justificativa, de que você pode ter seus bens bloqueados, suas contas congeladas e perder sua liberdade sem nenhum aviso. Mas não se preocupem, não há nenhuma chance disso acontecer nos Estados Unidos da América. Pois é, esse é um ponto interessante, porque o Mota trouxe inclusive a aspas da figura ligada ao governo, que naturalmente não quis revelar o nome, ou pelo menos o jornalista acabou não divulgando, mas que ele reforça a informação e o aconselhamento para que os juízes, os magistrados não viajem aos Estados Unidos. O Dávila, e a gente precisa só fazer um adendo aqui, ou um reforço na informação, caso haja algum tipo de problema com os juízes brasileiros ou com integrantes do Poder Judiciário, o governo ficará sabendo, ou seja,
não terá um tipo de pegadinha, né? A pessoa vai viajar com a família de férias para passear para algum local turístico e, a partir daí, uma determinação da justiça norte-americana prendendo no susto essa figura ligada ao judiciário brasileiro. Haveria ciência sobre qual irregularidade essa pessoa teria cometido. É mais ou menos isso, só para a gente pontuar, para as pessoas não lerem ou interpretarem da seguinte maneira: ok, a pessoa vai viajar de férias e acaba sendo surpreendida por lá, né? Candidato, isso é impossível de acontecer nos Estados Unidos. É impossível. Isso não vai acontecer nos Estados Unidos. Aliás, esta tranquilidade que todos os juízes podem ir aos Estados Unidos sem medo de ser preso, poderia talvez dar um clique na cabeça deles e falar assim: mas não é uma boa ideia nós termos uma democracia plena no Brasil, na qual todos os cidadãos se sintam tranquilos de que não serão presos de sopetão, não terão inquéritos sigilosos caçando a liberdade deles, que aqui nós vamos respeitar a regra do jogo, que todo mundo pode ficar tranquilo. Não seria uma maravilha? Por que não compreender como funciona uma democracia plena, como ela traz tranquilidade para pessoas de bem e talvez começar a germinar novamente a semente daqueles que estudaram direito, acreditaram em algum momento na maravilhosa virtude do direito e não no voluntarismo pessoal de cada um. Quem sabe pode ser um bom sentimento ou filosofia de travesseiro para fazer com que no Brasil valha a lei e a Constituição e não a vontade própria. Agora, Beraldo, muitos se perguntam, bom, mas os Estados Unidos não têm uma espécie de lista negra ou lista de procurados ou pessoas que, se colocarem os pés nos Estados Unidos, serão presos, processados, possivelmente nunca mais sairão de alguma prisão norte-americana? A gente ouve muito falar e noticiamos, claro, as situações talvez mais conhecidas do ditador Nicolás Maduro, vários outros ditadores da América Latina, enfim, criminosos, pessoas que tenham cometido vários crimes. Agora, no caso de lideranças, integrantes de poderes de outros países, tem uma espécie de lista negra nos Estados Unidos? Como é que funciona isso? É sabido por parte da população? Não, existe a lista negra, existe uma lista de pessoas procuradas e existe também casos e casos, porque há pessoas que os Estados Unidos não querem receber. Simplesmente, na hora que vão embarcar, são identificados e o embarque na companhia aérea é rejeitada de pronto. Há outros casos em que os Estados Unidos querem ver aquela pessoa presa. E aí eles esperam a pessoa chegar para, então, fazerem a prisão. A gente já viu, teve inclusive um caso famoso, Caniato, de um casal de bispos que passou pelo aeroporto de São Paulo, foi identificado que eles estavam carregando uma quantia expressiva de dinheiro dentro de uma Bíblia e deixaram, apesar de ser proibido no Brasil você embarcar com uma quantia excessiva de dinheiro, se não me engano são 10 mil reais ou 10 mil dólares, você tem que prestar lá contas e tal, deixaram eles embarcarem para que fossem presos nos Estados Unidos. Chegaram nos Estados Unidos e ainda no aeroporto foram presos e condenados. Os Estados Unidos mantêm nas suas estruturas... Vai lá, Dávila. Vai lá, Dávila. Não, duas coisas. Primeiro, a lista é clara e divulgada, não é lista secreta, não. Tá lá o nome, procurado pelo FBI, tá lá listado o nome das pessoas. E nesse caso, citado pelo Beraldo, muito bem dito, quando chegaram aos Estados Unidos, perguntaram a eles: você está trazendo mais de 10 mil... você está trazendo mais de 10 mil... E eles falaram não. Foi preso porque mentiram. Além de fazer uma coisa ilegal, mentiram. Porque se eles chegassem, mesmo embarcando com mais de 10 mil dólares, e eles avisariam, não, eu estou trazendo mais de 10 mil dólares, eles provavelmente iam tomar uma multa, mas não iam ser presos. Então, vejam que é um país onde a lei é cumprida. Não é que o cara não gosta da cara do cara com Bíblia e prende. Não é assim. Vai lá, Beraldo. Exatamente.
É exatamente isso. E aí tem uma outra coisa, que os Estados Unidos usam a sua estrutura de embaixadas e consulados, inclusive no Brasil, para colocar agentes de segurança que não estão nessas posições para receber salário e receber um prêmio do governo. Fica lá como adido militar, adido disso, fazendo nada. Não. Os Estados Unidos têm um propósito muito objetivo e no Brasil eles fazem um monitoramento muito grande para identificar movimentações de drogas que acabam em território norte-americano. E boa parte dessas informações ou são compartilhadas com o governo brasileiro e não são utilizadas, ou sequer são pedidas. Então, a gente vê que os Estados Unidos têm uma preocupação em se proteger e não brinca em serviço, faz um trabalho a sério. Infelizmente, as nossas referências são referências ruins e permitem criar esse faz de conta. Isso não existe, esse tipo de ação arbitrária por parte de um governo americano, seja ele qual for, Biden, Trump, ou seja lá quem for, isso não existe, não é assim que as coisas funcionam. Parece então, Mota, que aqueles que aconselham os nossos ministros estão muito mal informados ou tem alguma coisa que a gente não sabe, né? São muitas alternativas, Canhoto. São muitas as possibilidades. É evidente que a possibilidade deles estarem mal informados é sempre muito grande, né? Também existe a possibilidade de pessoas, nesse momento que a gente está vivendo, sentirem a necessidade de colocar mais gasolina no fogo para aumentar os conflitos. E existe sempre também a possibilidade deles terem alguma informação que a gente não sabe, né? Foi a pergunta que eu fiz. Qual foi a explicação que eles deram para a razão do receio? Por que os Estados Unidos prenderiam alguém? Qual é o motivo? Não vai ser por alguma coisa relacionada às redes sociais do Brasil. Eu acho pouco provável. Vamos lembrar de novo o slogan do Trump, America First. As redes sociais do Brasil, eu acho que não estão nas prioridades de Donald Trump, né? Agora, isso é uma coisa preocupante, essa sensação ruim, porque pessoas que adoram viajar, né, que gostam de frequentar os Estados Unidos, é ruim você chegar lá e ter que lidar com essas coisas, né? Eu estava olhando aqui a reportagem, e aí eu vi aqui essa matéria, e a matéria diz o seguinte, que as fontes do governo acreditam que algum magistrado brasileiro, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui, poderia ser alvo de alguma decisão aloprada de partidários de Donald Trump e Elon Musk, influenciados pelas narrativas bolsonaristas propagadas lá fora. Assim, não tem como comentar uma notícia dessa sem rir. Eu achei que fosse do Joaquim Teixeira, mas é realmente a matéria de um veículo outrora respeitado aqui da imprensa brasileira. Então eu vou encerrar o meu comentário dizendo o seguinte, a recomendação foi não vá aos Estados Unidos enquanto durar o governo do Trump. O problema é o seguinte, o Trump tem um candidato forte à sucessão dele, que é o J.D. Vance. Então corre o risco do governo republicano nos Estados Unidos, depois do Trump, ter mais 8 anos de governo republicano. E tem vários outros candidatos, pessoas que são bons candidatos, como o governador da Flórida, Ron DeSantis, o secretário de saúde, né, que ainda não foi aprovado, Robert Kennedy Jr. Então, se a estratégia é evitar os Estados Unidos durante o governo republicano, isso pode significar um longo tempo sem colocar os pés no solo americano. Pois é, a gente vai seguir acompanhando, né? Claro, todos os holofotes agora voltados para o próximo recesso do Judiciário ou então algum seminário que aconteça nos Estados Unidos, a gente segue acompanhando.